Sejam bem-vindos a mais um podcast do Formex. E hoje a gente vai falar sobre negócios versus família. Você, Márcio, tem um negócio familiar? Tenho sim. E vocês aí? Também. Se vocês dois têm, a gente tem também. Pra você ver, gente, como é que é ter negócios em família. Vamos lá. Como conciliar os dois, né? Como é que a gente pode fazer isso para conciliar os dois? Só uma estatística aqui. 95% das empresas são familiares, hein? Exatamente. E aí, como é que a gente pode trazer conteúdos que geralmente, quando a gente vai iniciar, a gente inicia com pessoas da família, amigos, próximos e por aí vai, né? Então, por isso que tem esse dado de muitas empresas ser familiar, né? Mas aí também a gente sabe que tem alguns perrengues, algumas coisas que acontecem também, que a gente vai falar mais um pouco aqui para vocês que estão começando agora. É um tema que a gente vai fazer hoje e uma metodologia um pouco diferente. A gente tem hoje que é um pote com algumas perguntas que no decorrer do podcast a gente vai lá, tá retirando umas, tá fazendo as perguntas e trazendo conteúdos pra galera. E aí, vamos começar? E aí, Thales, quer começar aí tirando uma pergunta pra gente... Bora lá. Poder startar aqui nosso conteúdo. Vamos desarmado mesmo? Desarmado, tem que ser ao vivo. Bora. O primeiro tema que nós vamos falar é como funciona a hierarquia. Eita, começou forte. Como é que funciona a hierarquia, gente? Será que é bom falar? Hierarquia no requisito de empresa, tipo assim, o organograma, né? O que de fato, quem aquela pessoa responde, né? E aí isso é muito importante justamente. Se tem um negócio familiar que tem essa hierarquia, tenha de fato essa divisão bem clara, bem definida, para que não atrapalhe nos negócios. A gente sabe que para conciliar os dois, precisa que esteja assim, cara, esse setor sou eu que tomo de conta, então eu que tomo as decisões por ele, né? Exatamente. Mas aí, Luma, fala aí. O que acontece? A minha vivência, né? A nossa, né? A nossa, né? A nossa vivência vista do meu ângulo. A gente acaba, quando a gente começa uma empresa, todo mundo quer fazer tudo, né? Sim. E aí, quando é muito no início, até que isso funciona, porque você não tem braços suficientes. Mas chega aí um ponto, gente, que não dá mais. E o que aconteceu comigo foi 2 caciques mandando na mesma oca. E aí isso já dá para ver que não dá certo. E a gente determinou primeiro os setores, né? Dividimos a hierarquia por setores, mas sempre tem que ter um que tem a palavra final, que sempre é aquele que é o responsável, né, pelos BO, porque se nada der certo, alguém tem que segurar a peteca. Sim. E lá em casa, sim, a gente escolheu, né, o bichão aqui. Deu certinho, porque é ele que segura a peteca mesmo. Mas, gente, não quer dizer que isso é fácil, tá? Pra mim, receber uma ordem, ter alguém acima, é algo que eu trabalho até hoje. Sim. Não sei como é pra vocês, mas lá em casa temos essa dificuldade. Vamos pular o Thales, né? Vai lá, Bruna, porque senão... Não, assim, só pra deixar um pouco mais didático, né? Somos 2 casais e aí somos 2 exemplos diferentes, né? Eles 2 iniciaram a empresa do zero. E aí nós 2, você já tinha uma empresa e depois eu cheguei até então como funcionária. Então a gente startamos de pontos de vista diferentes. Sim. Né? Então eles vão falar como foi iniciar do zero e a gente pode falar como foi já iniciar com essa hierarquia, entendeu? Sim. Legal. Iniciar do zero, eu vou dizer qual é o meu perrengue, o bom e o ruim de começar do zero junto. O bom é que ninguém tinha nada, né? Sim. E aí juntamos nada com nada e saiu alguma coisa. É a única conta que dá certo, juntar 2 nada e saiu alguma coisa. Porque a gente juntou o esforço, a vontade de vencer, a determinação. A gente tem uma característica de fazer muito. Então a gente faz dinheiro, a gente tem uma produção alta. Nosso perfil é o mesmo, né? Dominante. A gente tem um perfil similar, que todos 2 são dominantes. E eu sou influente. Então, o que aconteceu? A gente fez muito dinheiro, fez dinheiro muito rápido. E o nosso problema em seguida foi a administração. Porque a gente não tinha problema em fazer dinheiro, em si, em gerenciar esse crescimento muito rápido. Eu acho que começou por aí. Que começou alguns contratempos onde quando você vai gestoriar o dinheiro, você tem que ter uma clareza sobre sua decisão. Eu e Luma temos 2 pensamentos totalmente diferentes. Isso é muito bom para alguns aspectos do negócio, mas é muito ruim em algumas decisões.
Então eu estava administrando o dinheiro para algum caminho para um lado e ela para outro lado, entendeu? Sim. E isso nós batemos muito de frente quando a gente não percebeu que estava acontecendo isso. Então nós tivemos uma reunião quando começou a vir alguns problemas na empresa, quando começou uns colaboradores também sentir, os colaboradores sentem, realmente fica bem perdido, onde é que, viu, a quem é que eu respondo, Sim. né? Exatamente. E aí a gente conseguiu realmente resolver isso, ela focando no setor que ela é bom de humanas, né? Treinamentos, vendas, Pessoas, né? pessoas. Então, tudo que é caracterizado de pessoas na empresa, um treinamento, comigo. ficou com ela. Então, hoje, quando alguém vem falar alguma coisa sobre, sobre esse setor, é ela que manda. Sim. Eu me consulto com ela, é ela que Não manda. quer dizer que ele faça o que eu mando, né? Mas Sim. dá certo. É tipo assim, quando tem um BO lá no setor dos funcionários, aí ele liga, Lumó, estamos com dificuldade nisso, precisamos treinar Isso. o pessoal mais sobre isso, então não estou conseguindo resultado nessa parte da equipe, aí eu vou entrar em ação. Isso. Ao mesmo tempo que aí ele tem um setor dele, né, que ele fica no administrativo geral, no financeiro, e a tomada de decisões, no geral, é toda dele. Sim. Eu respondo a ele. E setores, né? E aí, o que você acha, Thales? Dessa hierarquia melhorou? Rapaz, melhorou 100%. Tanto dentro da empresa como fora da empresa no nosso casamento. Então, hoje a gente consegue chegar em casa, se eu for tocar um assunto sobre a empresa dentro de casa, que é o que acontece muito, a gente trabalha sempre depois do expediente. Quando eu vou tocar, eu já sei que, tipo, tem assunto que ela é responsável. Eu não vou trazer um outro problema para ela, né? Sim. Então, eu vou trazer um problema de compras para ela. Vou chegar, as compras, isso e aquilo. Ela não vai poder me ajudar, porque isso na minha mente já virou. Compras é comigo. Sim. Entendeu? Perfeito. Aí eu vou levar para ela exatamente só. E agora deixa eu perguntar a Márcio. Lá na sua empresa, Márcio, como é que. Eu já vi o seu organograma, mas como foi? Você iniciou tudo e hoje você tem muitos braços. E a partir desses braços que você tem, a questão da autoridade, porque tem setores na sua empresa que tem bastante autoridade, né? Como Sim. foi que selecionar isso? Tipo assim, você fala da parte da hierarquia, do organograma, Sim, não, selecionar como? porque na hierarquia você é o master, mas você tem várias outras pessoas que também têm uma certa hierarquia lá dentro, Sim. né? Então, assim, existe uma tomada de decisão para dar autoridade para esse membro, que não é você, tomar uma decisão. Sim. Como foi você chegar até esse entendimento? O entendimento, assim, é porque tem alguns setores que já tem gerentes que aí, de fato, eles tomam decisões próprias porque eles já estão capacitados para essa parte, né? Então, na hierarquia, nem todas as decisões precisam chegar até a mim. Às vezes chega o que? A prestação de conta. Que aí eles vão dizer, decorrente, o que eles fizeram no mês. Márcio, fiz isso, isso e isso. Né? Um exemplo. Precisei tomar uma decisão de desligar uma pessoa. Aí eles chegam para mim, Márcio, vou tomar essa decisão. Precisei tomar uma decisão de mudar um processo. Aí eles que são o que estão lá fazendo, né? Eles vão conversar sobre entender do projeto, como é que faz, como é que eu posso melhorar esse processo. E eles tomam a decisão e depois eles prestam conta comigo. Mas necessariamente não precisa eu estar lá, porque senão eu vou centralizar muito essas coisas por mim, né? A hierarquia funciona muito para essa parte também. E principalmente se for um exemplo familiar, que às vezes eles podem achar que não, porque eu sou da família, você quer, vai tomar decisões erradas. Então a hierarquia, no meu caso, funciona muito bem com esse aspecto também, sabe? Ele tem a função dele, ele tem um resultado para entregar. Me explique melhor, só para mim entender aqui, para a galera de casa também. Sim. Qual é a decisão que não pode partir de ninguém, só de você? Aí são decisões que talvez tenham um impacto maior no resultado da empresa. Aí essas aí precisam ser mais conversadas. Entende? Mas são poucas. Tipo, mudar drasticamente um processo. Deixa eu ver um exemplo. Peraí. O horário de funcionamento de loja. Eu vejo como coisas que não vai ser só para uma loja em específica, mas que vai afetar diretamente nas 3 lojas, né? Trazendo essa questão de relacionamento. Isso. No meu caso, hierarquicamente, dentro da empresa, ele está acima de mim. Mas, como é que eu faço essa prestação de contas?
eu hoje sou responsável pelas lojas e aí eu preciso contratar ou demitir alguém e aí eu mesmo tenho essa autonomia de fazer. E eu só chego depois para ele, tô sentindo a necessidade de fazer isso ou aquilo e aí ele, beleza, faz. Ou então eu realmente peço um conselho, né? A gente também usa muito dessa questão de quando está em casa, ou em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente fala abertamente sobre a empresa. E aí eu sempre gosto muito de passar para ele os pontos de vista. Eu estou mais ali dentro do operacional do que ele. Então, escuto muito os dois lados, né? Eu me vejo ali como uma ponte. Então, eu escuto o lado dos colaboradores e depois eu filtro e passo para ele. Eu acho que está acontecendo isso, acho que vamos pensar numa estratégia para que lá no futuro não dê algo diferente, resolver, entendeu? Vamos resolver. Muito bacana. Eu chego em casa e quando eu chego em casa, ele sempre pergunta, e aí, como foi lá hoje? E eu falo, teve cliente assim, teve um problema assim, eu resolvi de tal forma. E esses dias mesmo, trazendo um exemplo mais didático, eu resolvi 2 garantias. E eu só cheguei, Márcio, eu vou te dizer só para você ficar ciente, mas chegou um problema assim, 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 eu resolvi dessa forma, tô te passando só para você saber o que aconteceu. Então, deixa eu ver assim, aqui para ficar mais claro e para tirar algumas dúvidas. E como você reage a um feedback dele? Porque eu vou já falar sobre mim. Então, assim, a gente em casa recebe vários feedbacks, né, Márcio? Tanto você dá como você recebe. E aí a gente poderia compartilhar cada um como é que a gente recebe esse feedback do cônjuge, porque às vezes nem sempre isso é fácil. Teve sim, pelo menos no início, teve uma época que foi bem difícil. Inclusive, ele já teve de me reprimir na frente de alguém, eu não aceitei com facilidade, eu rebati ele, e depois ele chamou, que na empresa a gente tem que realmente saber diferenciar. Porque a forma que você me respondeu hoje, dentro de casa, tudo bem, mas aqui na empresa, os outros vão pensar de uma outra forma. Então, desde esse dia que realmente eu fico pensando, quando ele chega para falar comigo, eu tenho a inteligência emocional de balançar a cabeça, beleza. E também, se for algo que eu realmente não goste, eu sempre chamo pra gente conversar num canto. Para as outras pessoas não ver que ele está me dando um carão mesmo ali na frente de alguém, ou então a gente falar algo mais íntimo, uma coisa mais informal. A inteligência emocional controla muito isso, né? E Thales, como seria? Como é você receber um feedback? O feedback? Cara, Disfarça que eu sou a esposa dele, tá, gente? É a inteligência emocional. Claro que no começo, antes da gente iniciar essa parte de fazer muitos cursos sobre inteligência emocional, entrar nesse meio, nessa convivência, em nossa ambiência, que ajuda muito. Antes, realmente, eu não tinha essa inteligência de receber esse feedback. Sempre levava, como a gente diz, pelo coração, né? Pro lado da emoção. Sim. Como a gente se vê aqui em cima, vê uma pessoa e chega, quer chamar a atenção de vocês e fala assim, não, peraí, eu construí isso daqui, né? Então eu sei mais. E na verdade é o contrário. Então hoje, após esses cursos, após a ambiência, a gente entende que a gente tem que saber receber os feedbacks. Tanto de nossos cônjuges, como dos nossos amigos, de clientes e até de qualquer pessoa. Então receber o feedback é sempre bom. Hoje, quando vem um feedback negativo, eu dou graças a Deus, eu agradeço. Porque o meu crescimento maior é sempre no feedback negativo. Sim, verdade. Entendeu? Total. Então, assim, o meu feedback, eu acredito que eu recebo bem. O que mais me abala no feedback é o tom de voz. Então, assim, quem tem marido em casa, esposa, sabe que o tom de voz não é, às vezes, o quê, mas é o como a gente dá a notícia ou dá o feedback. E isso faz total diferença. Né? No relacionamento, quando a empresa fechou, até mesmo na empresa, quando a gente vai chegar para dar uma ideia. Se você dá uma ideia, né, Marcelo, mandando, a pessoa recebe de um jeito. Quando você dá uma ideia, sugerindo, que ela tenha a sensação que ela pode... A sensação, viu, gente, é ótimo. Que ela pode rejeitar, aí ela recebe de uma outra forma. Então, assim, o tom de voz, a maneira como você passa esse feedback, eu acredito que seja mais importante do que o próprio feedback. O que vocês acham? Sim, total. E um feedback, ele tanto tem que ser bem, né, passado, para poder a pessoa receber da forma que, de fato, a pessoa que está dando feedback quer que ela receba, né, porque é realmente a mudança
entender o nível de consciência para que, cara, isso aqui é pro bem também da gente. Então tem responsabilidade também de quem tá passando o feedback, né? Exato. E trazendo pro lado familiar, é como vocês já falaram, é não misturar. Cara, se é feedback, eu tô falando você como nós aqui na empresa como funcionário. Eu como patrão e você como funcionário, como o liderado. O que você tem que realmente me entregar de resultado, que o resultado, quando eu digo assim, tem que me entregar, não é para mim, é para a empresa. Então, cara, eu tô fazendo isso pela empresa. A empresa precisa dessa sua atitude, dessa sua condução com o seu time, com o seu processo, por aí vai. Então, quando tem isso... Isso faz toda a diferença. O feedback, ele não é voltado para a pessoa, e sim para o que ela está fazendo, para o comportamento. Que e o resultado da empresa, né? Exato. É o que tem gente que acha que, às vezes, feedback, eu tô dando feedback para você. Tô dando para a pessoa, que nem o Tassi falou, leva pro coração, né? E não é isso. Cara, é pro comportamento, é pro que você faz. Então, a gente lá na cultura tem muito essa parte, tanto com todos os funcionários, né? Não só os familiares, a gente tem mais de 35 funcionários, então a gente tem uma galera muito grande para poder estar conduzindo, liderando e tal. Então, a gente fala muito sobre feedback, sobre a importância do feedback, sobre o reconhecimento, sobre como é que a gente faz isso, né? Que é uma ferramenta de ajuste rápido e de uma importância muito grande para a gente chegar no resultado em comum da gente, né? O feedback é uma característica, gente. Quando eu dou nos meus treinamentos, eu sempre falo, o feedback tem que ser na hora. E tem que ser direto, tem que ser sobre só um assunto. Loma, explica pro pessoal, né, pra nossa galera aí, o que seria feedback. Explica para eles, de fato, para eles entenderem como é que funciona, o que é. O feedback, gente, nada mais é do que você passar a informação para ajuste a qualquer momento. Vamos dizer que eu estou com a Bruna e eu notei que o posicionamento dela pode ser melhor. Isso é um feedback. Eu vou chegar lá e, Bruna, vamos agir assim, assim, assado, sobre esse posicionamento, sobre esse produto. Então, assim, o feedback ele tem que acontecer rápido, incisivo e na hora. E não adianta você abordar 3, 4 assuntos, tá? Mas que às vezes, assim, o líder chega lá e diz, você tem que ajeitar isso, porque também sua farda tá ruim, porque você também faltou ontem. Não, isso aí já é um carão, isso aí já não é mais feedback. Tá. Feedback, ele é um assunto, ele é na hora e ele é direto. Feedback é no momento. Então, assim, quer dar um feedback pro seu funcionário, quer dar um feedback pra sua esposa ou pro seu marido, seja direto e incisivo. É só sobre aquilo e pronto. E sai. Vale lembrar que não é para todo mundo. É ali você diretamente com a pessoa. Né? Quando for reprimir, gente, jamais na frente de alguém. Chama num cantinho e faz. Agora, elogiar, não. Pode elogiar na frente de todo mundo. E é muito bom elogiar na frente de todo mundo, né? Sim. Eles respondem muito mais rápido. Show. E assim, a gente tem 3 tipos de feedbacks também, né? Tem um corretivo, que é realmente para corrigir. Tem um feedback positivo, para validar a pessoa por alguma coisa. E qual é o outro, Márcio? É corretivo, positivo. Corretivo, preventivo e... Isso, preventivo. Né? Já um processo ali você vai mudar antes de acontecer, né? Tá visualizando que uma coisa... Que às vezes de um feedback você pode lembrar de outro. Você já fez isso aqui, pode ocasionar esse outra coisa lá na frente. Às vezes nem aconteceu. Então talvez seja o preventivo. Eu uso muito eu tô prevenindo, né, o erro. Exemplos. Deus. Chegou alguém novo na empresa e eu vou usando exemplos. Porque já aconteceu isso. E aí pra evitar, você já... Fechou. Luma, vai lá, pega um papelzinho aí pra gente, faz uma pergunta pra que a gente entre no outro assunto. Vamos lá. Gente, isso aqui foi o primeiro. A gente falou sobre hierarquia. Como funciona, Como funciona e quanto isso pode ajudar, né, para uma empresa familiar, para quem trabalha com familiares também do seu negócio, né? Então, vamos lá. Essa aqui o pessoal vai gostar. Vai como definir salário. Como definir salário. Como definir salário. Essa é boa, gente. Já tá todo mundo se abrindo. Por que será? Como definir salário? Thales Guerra, o que você acha? Não, você que faz a pergunta. Gente, eu acho o seguinte, que vou começar por mim mesmo respondendo. Definir salário, eu acho que depende também, o valor deve ser de acordo com a responsabilidade, né? Sim, total. Total. Então, assim, salário, ou prolabore, ou a retirada que você deseja tirar, além de ser em cima de resultados, tem que ser em cima de responsabilidades. Sim. Então, eu acredito que cada um recebe de acordo com sua função. Com o que entrega, com a sua função, Isso. com a sua entrega para a empresa. Isso. E você, Thales, o que você acha? Exatamente desse jeito. Pela função e pela lucratividade do negócio.
né? Não pelo faturamento. Exatamente. Então, hoje a gente acompanha mais o lucro do que o faturamento. Não necessariamente faturamento quer dizer que é um bom negócio. Sim. Exatamente. Então, às vezes a empresa fatura muito bem, o lucro é pouco e a pessoa quer fazer o salário de acordo com o faturamento. Então, hoje a gente tem um percentual sobre o lucro da empresa, né? E desse lucro que eu tiro o meu Prolabore. Então, se a empresa está indo bem, com certeza eu vou ter uma margem muito bacana. Beleza. Esse é o seu, um exemplo. E você entra um familiar lá também, você faz o mesmo estudo. Se for um familiar que ele exerça uma função, tipo, como só sociedade, sim, aí ele tem também um PL, né? Mas se ele exerce uma função, vamos dizer que ele está como gestor de vendas ou como o RH, a gente tem uma base da categoria do comércio. Perfeito, né? perfeito. Então a gente faz um estudo e é claro que tem uma remuneração boa. E aí, quem mais? Vamos lá, vai, Márcio. Bruna? Vai lá, Bruno. Vai, Bruna. Sobre... Qual era a pergunta mesmo? É sobre como definir salários. Pronto. No meu caso, eu tenho, né? Eu recebo hoje proporcional ao cargo que eu tenho. Então, na empresa, a gente tem um plano de carreira, né? E hoje eu estou localizada em uma das etapas do plano. Então, eu recebo proporcional ao que está lá no plano. Claro que eu quero crescer e, obviamente, como eu tenho mais uma liberdade de chegar para Márcio, eu posso chegar e dizer, Márcio, eu acho que eu estou exercendo mais essa função, acho que eu deveria receber mais por isso, por aquilo. Hoje eu sinto essa liberdade de chegar para ele e falar nisso. Mas por causa da sua entrega, né, Bruno? Você entende que você tem uma entrega que não é limitante. Hoje é como se fosse realmente... Justamente. Eu sei que eu estou numa categoria do plano de carreira, mas eu sei que hoje... vamos supor, eu sou gestora estratégica, então eu não me vejo recebendo tal qual tá lá no plano de carreira, porque eu sei que eu entrego muito mais, eu sei que eu tenho as dores de cabeça que ele tem, são compartilhadas comigo, eu sei que eu me entrego muito mais que outras pessoas dentro da empresa. Então isso é muito importante, na hora de tomar uma decisão e também do valor, gente. Lembra que a Bruna falou, o Thales, eu e agora o Márcio vai falar, que eu acredito que seja a mesma base, que é de acordo com a entrega. Uma entrega para uma empresa, ela não tem como lhe pagar algo que você não entrega. Porque aí você vira um próprio prejuízo para aquela empresa. Sim. Então, foque na sua entrega. Quer exercer, quer ganhar mais, você vai ter que fazer uma entrega maior. E, Márcio, fala para mim aí como é que é a sua realidade. Assim, eu concordo com o que vocês estão falando em questão de definir salário por categoria. Né? A categoria e assim... Não, também só se prender a isso, porque senão tem gente que, eu fui contratado para ser vendedor, então só posso ser vendedor. E aí o cara às vezes espera quando ele chegar na gerência para que ele faça o trabalho de gerência. Não, a gente estica muito lá que, cara, você tem que já começar a dar passos a isso. Né? Exatamente. Mas eu não estou sendo bem remunerado por isso. Aí onde entra aquele parênteses, cara, não tá agora, mas com certeza quando abrir vaga, quando entrar assim... Apareceu uma oportunidade, você já está pronto. Mas isso é um empreender na empresa, né? Exatamente. Fazer um pouco mais. Mas para definir salário, justamente é pelo cargo. Não tem como eu pagar o vendedor o mesmo preço do gerente, um exemplo. Ou então o social media igual o gestor de tráfego e por aí vai. Se cada um tem a sua base, mas claro, eu tenho uma entrega, mas... Tem que ter cuidado com isso, porque senão a pessoa acha que está entregando demais e já estou recebendo menos e por aí vai. Então tem que ser conversado. Mas a priori, um exemplo, vou contratar um familiar, o que eu faço? Defino o salário dele. Defino o salário, defino responsabilidades, o que ele vai me entregar, o que ele vai fazer, para que ele entenda o motivo do salário dele. Ele já tem uma noção, cara, eu sei que a base da minha profissão é esse salário. Entendeu? E não fica um negócio vago, né? Porque senão depois faz o que o Thales falou. Vai misturar o faturamento com o lucro. E aí pode ser que a conta no final dê negativo, porque a galera vê muito essa parte, o faturamento, mas na verdade não vê todos os encargos que tem dentro da empresa, né? Eu acho que são grandes... Principalmente familiar. E aí fala pra gente então como é que funciona essa questão para você. É Prolabore, é salário fixo? Como foi que você chegou a isso? A sua escolha, né? Isso. Exatamente. Salário normal para todo mundo, né? Salário que eu digo assim, cara, da categoria, eu tenho salário, todo mundo lá tem salário, tem bonificações, tem banco de horas, tem como funcionário normal. Dentro da empresa familiar, é tratado normal como funcionário. A curiosidade do pessoal é tipo assim, como você formou para você o seu salário, assim... Do Márcio. Você
Como é que você chegou a um número? Qual é as avaliações que você fez para chegar a uma determinada escolha de valor para você? Pra mim, eu cheguei com... Eu defini um salário. Não foi o salário que eu tenho hoje, fui definindo, e aí com o decorrer do tempo, a gente evolução, foi... né? Isso. Quero ganhar mais? Abre outra frente, abre outro negócio, abre outro canal de vendas. Você definiu um percentual, então, do lucro. Aumenta a receita e aí você aumenta seu salário. Bacana. Entendeu? Porque senão o cara vai dizer, não, eu quero ganhar mais e beleza. Aí tu vai fazer a mesma coisa. Então, cara, define um valor. Se tu ganha ali 5 mil, beleza. Pra tu ganhar 10 é fácil, é só dobrar o seu lucro. Dobra o seu lucro, você ganha 10. Né? Porque tem gente que quer fazer o contrário. Não, eu já mereço ganhar 10. Aí vai começa a tirar mais da empresa e fazer menos. Tô trabalhando mais, mereço ganhar 10. Tô trabalhando demais, mereço e tal, e por aí vai. Então tem que primeiro ajustar a fórmula. Isso. Que é essa parte. Cara, eu tenho que aumentar lá minha receita para que chegue aqui no objetivo. Quando chegar aqui para mim, vai chegar um faturamento maior. É bacana que ficou... Você vê como concorda exatamente com o que você disse. Se você quer aumentar seu ganho, você tem que trabalhar mais. Sim. Né? Então não é pelo que você está trabalhando hoje que você vai ganhar. Igual você falou que pros seus familiares são do mesmo jeito. Né? Sim. Então se você quer exercer uma função, se você quer ser gerente, um gestor da empresa, você tem que trabalhar como gestor, mas onde você está. Exato. Isso? Tem que ter competências, né? Ele tem que ter competência, eles sabem que eles têm as metas deles, têm objetivos, têm recompensas, têm bonificações. Mas eles têm que entender que ele tem as tarefas para fazer. Porque quando um exemplo, o Márcio contrata, eu sou uma parte da empresa. A empresa é formada por todos nós. E tem que funcionar. Se é um pilar da empresa, você tem que entender que tem responsabilidade de fazer isso. Então, cara, tem que entregar mais, porque quando entrega mais, a empresa vai crescer. Se a empresa está crescendo, você também vai crescer. Cresce junto. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Respondido, vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta foi boa, viu? Sensacional. Vocês agora aí que estão nos acompanhando já sabem como é que vão fazer essa parte de salários, né? Eita, essa aí é boa, viu, Bruna? Gente, se vocês trabalham com, exemplo, com seu cônjuge, com sua esposa, enfim, um familiar, e vocês não têm definido claramente setores e salários, né, Márcio? Exatamente. Tem que fazer isso com urgência, até para que fique claro para todo mundo, né? Como é que tá e tal, porque senão daqui a pouco, vendemos mais, vamos tirar mais dinheiro da empresa. Só porque talvez não tenha uma conversa, um alinhamento assim que a pessoa chega na empresa, né? E aí, Bruna, qual foi a pergunta? E aí, saiu aqui limites. Eita, onde é que vai os limites aí na empresa? De um cônjuge para o outro? Limites. Gente, eu acho que o limite da gente termina quando o do outro começa, né? Então, eu diria o quê? Que se existe uma hierarquia, como a gente já falou, existe um limite. Existe alguém que está acima de você, onde ali vai ser... Você vai ser barrado e a outra pessoa tem que tomar a frente. Sim. Eu também vejo muito assim, foi o primeiro ponto, né? Se cada um tem o seu setor, tem as suas tarefas bem definidas, então eu sei que dali eu não posso passar, porque já vai para o limite do outro, já vai para a responsabilidade do outro. Exatamente. E às vezes isso é bonitinho de dizer, viu? Mas não é fácil, não. Porque às vezes como a gente é muito fazedor, eu e Thales, a gente gosta muito de fazer. Às vezes a gente tá no embalo, quer atropelar e passar se sentindo que tá ajudando porque tá fazendo para ele. E às vezes não é nada disso. Pois é. Por isso que o conteúdo, o limite também é muito importante, gente. Que é definir realmente aonde cada um vai fazer. Geralmente empresas maiores têm isso mais definido. As empresas que vão ali, por exemplo, quando a gente começa, a gente faz tudo, né? E se você já começou um negócio familiar, começou 2, às vezes o limite não tão claro, né? Mas se vocês ainda não têm, aconselho a vocês terem. Pense, cara, daqui pra frente eu que tomo a decisão. Quer um exemplo? Você vem resolvendo, chegou aqui, eu tenho que ser comunicado. E aí é o limite daquela pessoa. Entendeu? A mesma coisa ao contrário. Nesse setor aqui, você vai fazendo os processos e daqui pra frente, Thales, eu tenho que ser comunicado porque justamente é onde chegou o seu limite. Então, limite também, a gente aprendeu que limite é uma forma de também conduzir o processo. É uma forma de dizer assim, cara, eu tô aqui pra te ajudar. De respeitar a hierarquia, né? Exatamente. É uma regra que eu acho que é muito importante. Eu vejo assim como esse acerto de contas, não ser na frente de ninguém, não ser na empresa, ser realmente no escritório, algo ali mais até reservado. Até você ter mais resultado, né, Bruno? Porque quando você faz isso aberto, você traz o efeito rebote, né? No lugar daquela pessoa melhorar,
às vezes ela vai piorar para mostrar que aquilo ali fez mal para ela e ela quer devolver algo. Ou então causa até um mau exemplo entre eles, né? Isso mesmo, os funcionários também, né? Como é que eles vão ver nós como grandes gestores, eles estando abaixo da gente, mas para resolver as coisas a gente fica lavando roupa suja na frente de todo mundo, entendeu? Sim. E família tem muito isso, né? Às vezes eu tô com um problema de casa no trabalho e jogo isso lá no meio e acaba que aí isso é ultrapassar um limite, porque a empresa ela é totalmente uma outra pessoa, né? Um CNPJ é uma vida à parte. Então trazer uma carga de fora emocional para resolver lá dentro é um problema grande, né, Márcio? E o bacana desses segredos, né? Dos negócios que a gente tá falando, sobre hierarquia, limites, né? Gestão financeira, essas coisas, nem sempre nós tivemos no nosso negócio. Então, depois que nós aplicamos, teve um aumento e uma melhora muito grande dentro da empresa. Então, nunca é tarde de você poder começar a impor isso, começar a organizar isso dentro da sua empresa. Isso. Então, se hoje você não tem uma hierarquia na empresa, a partir de segunda-feira você pode ter. Exatamente. Definir papéis, né? Então, nunca é tarde. Então, pode começar que você vai sentir uma diferença muito grande. Perfeito. Vamos pro próximo assunto, gente? Tira aí, Márcio, você. Bora lá, deixa eu pegar aqui um polêmico. Dedê. A cara dele. Nem tão polêmico. Eu acho que isso aqui a gente já falou. Divisão de cargos e tarefas. Tá bem parecido com o que a gente já falou. Pronto. Né? Deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar outro. Esse aqui você não... tá querendo fugir esse aí a gente já debateu. Já tem que ter sempre um polêmico mesmo pra galera. Esse aqui é um polêmico mesmo. Ah, esse é bom. Ixi, Maria. Erros comuns de trabalhar juntos. Erros comuns de trabalhar juntos. Isso. A gente precisa de um catálogo ou pode ser assim soltando mesmo? Pode ser os que tá mais fresquinho na cabeça. E vai começar o Thales Guerra a falar os Caramba, você comuns. tá com uma marcação muito bacana comigo. Eu tenho que saltear um, sabe? Se eu chegar pra ali, aí dá errado. Eu vou passar pra Bruna, já que ele disse que dá errado. Bruna, erros comuns. Gente, erros comuns de trabalhar juntos. Bruna. Cara, eu acho que eu vou começar. Vai, erros comuns de trabalhar juntos. Tava engasgado, meu filho? Não, vocês estão evitando aí. Eu vou falar. Temos aqui a lista, né? A lista, vou começar. Não, eu acho que um dos erros mais comuns é não ter limite para parar. Né? Trabalhar junto, às vezes você vai embora. Vai embora, peraí. Você vai embora no quesito de que chega em casa, continua falando sobre o trabalho e vai até de madrugada, e depois acorda cedo. Não coloca um limite para aquele assunto ter fim. Entendeu? Então fica, como diz aqui no Ceará, mastigando o mesmo assunto o dia inteiro. Então isso é algo que tem que ter um limite até para ficar saudável. Tá, eu vou deixar você refazer outro, que esse de limites a gente já falou. Não é sobre limites. Outro erro comum. Mas a falta de limite pra mim mas vamos lá. Erro comum é não respeitar os limites, então, seria isso? Isso, gente, não respeitar os limites. Não ter limite é um erro comum. Tá. Que a gente impõe, às vezes assim, a gente coloca regras, né? Quem aqui sabe que todo casamento é um conjunto de negociações, né? Sim. A gente negocia que não vai falar sobre o trabalho em casa. A gente tenta, mas não rola, né? Sim. E aí acaba que começa a conversar às 6 horas da noite, vai pra 10, vai pra 12, vai pra meia-noite. Eu acho que eu entendi. Um dos erros comuns que acontece da gente trabalhar junto é da gente, vou usar a palavra descontar, mas não é. Como é que é, mas não é? Conversar mais sobre isso. Sobre trazer outros setores para o cônjuge resolver, entendeu? Sim. É mais ou menos isso que você está falando? Você tem, você quer a opinião dela é importante, isso. mais ou menos isso. Agora não tanto hoje, porque como a gente tem uma roda de network muito bacana, então eu converso muito com o Márcio, muito com os nossos amigos mais próximos sobre isso. Mas antes eu não tinha com quem conversar, então era tudo com ela. Então, cara, aconteceu isso. Ela, não, mas é assim e tal. Então, realmente acontecia exatamente isso. Então, é muito importante você ter com quem conversar sobre os assuntos da sua empresa. Entendeu? É um erro comum conversar algo que não é do setor dela. Eu tenho um erro muito bom. Vai lá. Tava só aqui na minha pensando. Assim, não só de cônjuge para cônjuge, mas de família em si. Eu acho que é a gente saber a hora certa de que aquela pessoa não está dando mais na empresa.
Né? Porque a gente, por essa prazo de validade, né? Isso, o prazo de validade tem medo ali. Cara, será que ainda Isso dá? é comum. Vai Esse é empurrando comum, com a né, barriga. Esse é comum. demais. Eu tinha uma aí, grande cara? dificuldade de fazer o desligamento de algumas pessoas. Teve uns que eu precisei intervir, tomar a frente e demitir, porque quando cria um laço emocional fica difícil. É. E isso acontece com todo mundo, né? Sim. Às vezes a pessoa aí, tem um... Desculpa, às Tem vezes... uma frase, né, Otávio, só para aí você concluir essa parte. Tem uma frase que diz muito da empresa que é assim, não contrate ninguém que você não possa demitir, né? E aí, às vezes, na família tem esse peso, né, que é de fato, que quando a gente vai desligar e fica, às vezes, ali empurrando mais para frente e isso não é legal pro negócio, né? Em si. Nem pro negócio, nem pra pessoa, Nem que pra você pessoa. tá só Fala aí da tua procrastinando, né? experiência aí. Não foi nem familiar, foi pessoas mesmo que eu me identifiquei durante o dia a dia do trabalho. Sim. São pessoas que tinham uma entrega legal, depois parou de ter essa entrega, mas Se comoveu pela história, se também da comove pessoa, pela história e você né, acaba, pela cara, vivência. você entende tudo o que a pessoa tá passando e você tenta toda hora se doar pra ela, cara, Já faz tinha a isso. proximidade, aquele negócio como se fosse da família, né? Exatamente, um amigo. Até isso daqui se categoriza para amigos também, né? Sim. Aí fica aquele difícil de mandar, mas aí eu contrato meu RH e ele consegue resolver a minha parada. Eu vou Show. lá e cheque. Mas, de fato, esse erro é muito frequente, muito frequente. Se vocês forem contratar pessoas da sua família ou amigos, já vai colocando aí na tua cabeça que você tem... Pode ser que uma hora você precise passar por esse processo e isso vai ser um pouco mais doloroso e tal, mais preciso para o negócio. Então, por isso que é bom ter sempre alinhado os limites, cargos, salário, tudo certinho para que, cara, você está entrando como, de fato, um funcionário, né? Nós somos amigos, somos família, mas fora empresa, né? Aqui dentro da empresa não quer dizer que o cara também não tem algumas coisas porque ele é família, mas esteja bem definido já na hora da contratação. Isso vai trazer mais tranquilidade quando você um dia precisar desligar essa pessoa. Isso. Correto? Correto. Vamos lá para outra? Vamos. As perguntas estão sendo rápidas, Tô mas preparando aqui. tá o ficando Narmente. bom, tá ficando bom. A gente tem Estamos mais esquentando. 2 perguntinhas só. Prestação de contas e resultados. Prestação de contas e resultados. A gente meio que mapeou, né, um pouco já disso também. Mas vai muito da parte, eu acho que de... Acho que a gente podia falar sobre resultados, né? Sim. Os resultados aqui tá falando de os resultados que a pessoa entrega. Eu acho que aí a gente pode falar também sobre quando a gente não tá tendo bons resultados. Que é fácil lidar com a pessoa quando os resultados são bons, né? Sim. Então, assim, quando os resultados não são tão bons. Ou E então talvez- você não esteja numa Nessa prestação de resultados, às vezes a pessoa, ela não já está dando um bom resultado, a gente segura porque é da família, né? Pode ser que aconteça esse caso. E aí chega um momento que talvez seja melhor desligar para que outra pessoa venha para voltar a dar resultado, né? E essa pessoa, não sei, se quiser, a pessoa pode ficar, segurar essa pessoa por um tempo até ela achar outro emprego, enfim, alguma coisa do tipo. Mas essa entrega de resultado é muito importante. Tem que ter. E eu vou falar assim, mais como casal mesmo. Quando a gente trabalha junto e a gente não tá com bom resultado, um dos erros comuns que acontece é a gente tá culpando um ao outro, né? Assim, acontece, nós estamos na mesma empresa, a empresa não tá indo bem, não estamos com o resultado desejado, e aí vamos fazer o quê? Acontece muito a gente tá apontando o erro um do outro, né? No lugar de a gente tá olhando pro erro da gente. Então, assim, no lugar de eu estar olhando pro meu erro, eu tô olhando o que é que o outro tá errando. E isso, quando é dentro de uma família, só gera a discussão, só gera apontamento e não gera solução. Entendi. Entendeu? E essa parte de resultado, eu acho que vai muito de cargos, né? Tipo assim, cara, beleza, eu contratei você para um exemplo, você ser o social media. E, cara, seu resultado não tá legal, não tá coincidindo, não tá atingindo nossas metas, nossos objetivos. Aí, beleza, vai para curso, que às vezes pode ser capacitação. Isso. Capacitar, dar aquela parte de trilhar um caminho, cara, tá aqui, ferramentas, pessoas, contratar às vezes uma consultoria e aí depois volta de novo, né? Mas não entender assim, não, mexa não, é fulano e tal, aí vai começar a deixar e aceitar, né, que o resultado tá caindo porque uma pessoa da família não pode mexer. Entendeu? Exatamente. O que pode ajudar muito também, que a gente adotou lá, é clareza no que eu espero da pessoa. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa acha que tá dando um bom resultado. Isso. E a gente, como gestor, tá vendo que não tá um resultado legal. Então,
a gente precisa ter clareza para poder passar para ele. Total. O que a gente espera dele, qual é o posicionamento, aonde a gente quer chegar. Então, quando você consegue passar isso, automaticamente a pessoa trabalha junto com você. Sim. Entendeu? É um conjunto, né? Tem É que um alinhar, conjunto tem que juntando, alinhar né? também a visão, né? A visão dos dois. É. Assim, quando entra, a gente alinha essa visão. E aí, se a pessoa não tá dando bom resultado, puxa de novo, faz um novo alinhamento, traz o resultado desejado. Às vezes, faz um plano de ação para aquela pessoa trazer esse resultado. E aí, se depois de tudo, todas essas tentativas não der certo, realmente tirar, às vezes, é a melhor opção. Eu vejo assim, resumindo, né? Eu vejo tudo isso como comunicação, né? E clareza, feedback mesmo, né? Não adianta a gente ter os limites definidos, cada cargo, e porque a pessoa pode achar que está dando um bom resultado, mas jamais o outro vai chegar para não ferir, não levar para o lado pessoal. Eu me privo ali de dizer se tá bom ou não. Então, acho que o feedback constante e uma boa comunicação ajuda bastante nessa parte. E às vezes eu acredito muito que a visão de quem é o demitido ou o que não está dando resultado sempre tem um olhar muito crítico sobre quem demite. E demitir é muito difícil, né, Márcio? Sim. Identificar essa dor, perceber que essa pessoa não deu certo e ter que tirar é tão difícil como ser tirado. E às vezes ele acha que o olhar de quem está com comando e tem que fazer essa escolha é uma escolha fácil, e não é. É uma escolha muito difícil, que envolve emocional, envolve tomar decisão, envolve o futuro. Até porque, até porque essa pessoa que está nesse cargo, que você vai fazer o desligamento, teve um investimento de tempo, investimento, treinamento, né? Sim. Ela ocupa uma posição na empresa, aonde quando você for fazer esse desligamento, vai ficar aquele buraco que você vai ter que preencher com outro colaborador ou até você mesmo vai ter que fazer aquela função. Perfeito, Entendeu? perfeito. Vamos lá para a última pergunta. Quer falar, Bruna? Complementar? Só complementar. Deixa a Bruna complementar aí, aí a gente vai para Uma outra. dica muito importante que eu vejo é a gente olhar com outros olhos também. Por exemplo, como é algo ali da família, a gente deixar um pouco a nossa visão de lado e ver a visão das outras pessoas sobre aquela pessoa na empresa. Por exemplo, vamos supor que chegou num limite que eu e Márcio ali não está mais dando. A visão dele sobre mim dentro da empresa. Mas ele deixar essa emoção de lado e ele realmente pesquisar sobre os outros colaboradores, o que é que acha do meu trabalho, o que é que acha que eu estou fazendo. Porque aí, às vezes, o problema está só entre a gente, que de repente a gente misturou ali família com trabalho, mas as outras pessoas têm visões totalmente diferentes sobre o meu trabalho e aí serve pelo menos para servir de dicas, assim, de pesos e medidas. Será que é eu que estou pensando... Inteligência emocional, né? Utilizada. Será que é eu que estou pensando só no lado pessoal? Deixa eu ver os outros profissionais o que é que está fazer achando. uma pesquisa, né? Isso. Perfeito. Vamos lá, a última pergunta, Vai a lá, gente já Luna. falou, porque quando a gente não tem como a gente falar de um assunto, né, e não estender um pouquinho. Então, assim, é reunião e alinhamento. Acho que a gente trouxe isso já nos outros setores, Sim. que como é importante alinhar a visão, trazer a visão da empresa para os funcionários, alinhar o desejo de crescimento. Deixa eu fazer uma pergunta disso daí. Márcio, de quanto em quanto tempo você pratica o alinhamento com o seu time? Cara, com o time, eu tenho uma proximidade muito grande, né? E o WhatsApp, praticamente, o grupo, a gente alimenta ele todos os dias, né? O grupo com meus gestores, de prestação de conta de metas, resultados e tal. E coisas que acontecem no dia a dia, eles vão passando meio que imediato quando vão precisando. Mas tem uma reunião marcada todos os meses para poder a gente prestar conta, abrir de novo o mês, ver o que deu certo no mês passado, o que aconteceu. E por aí vai. Só que eu não me distancio da minha operação. Eu ainda tô assim, eu fico andando na operação, só que eu converso muito mais com os gestores. Então, quando eu apareço nas empresas, apareço no setor, a galera, mas quer tirar uma dúvida com você, vamos sentar aqui e tal. Então, eles sempre vão preparando isso. Né? Então, como eu tenho uma rotina de andar pelas empresas, semanalmente a gente vai visitando todos os setores e a gente vai trocando essa ideia. Mas rotineiro que tem todos os meses, tem um encontro de fechamento disso, só que a porta está sempre aberta para que eles cheguem com as demandas, o que eles precisem resolver, tá imediato, entendeu? Entendi, bacana. Show. Mais alguém? Então, assim, eu acho que a gente falou bastante sobre alinhamento, né? Sobre Sim. trazer Faz a visão. um resumão aí pra galera. Sobre limites, falamos sobre feedbacks.
Então, tudo isso, gente, parte do mesmo princípio, que uma empresa, ela tem que ser gerenciável, não importa se um membro ele é familiar ou não, tem que ter o lado de fazer aquela pergunta, isso é bom para a empresa, né? Sim. Temos que cuidar dela porque ela quer o sustento de todos os outros e às vezes não podemos nos mobilizar em prol de uma pessoa só. Temos que pensar no bem maior da empresa e dos outros membros. Né? Pelo que eu entendi, pelo que a gente está tentando passar para vocês, é que empresa familiar, sim ou não influencia nada quando você tem um racional, né? Quando você tem uma regra bem esclarecida. Então é muito importante você não deixar o emocional atrapalhar o racional. Exatamente. Então você que gostou do nosso conteúdo, nos segue nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no YouTube. Aperte aí o sininho, receba nossas notificações e nos acompanhe, porque de empresário para empresário.